Salve atletas da vida real, hoje um vídeo diferente, já que muita gente estava me perguntando, pô, o que é que aconteceu no jogo da San Siro 1º de maio, você estava lá, por que você não fez o vídeo? Então eu vou estar explicando agora o que aconteceu, o que na minha opinião aconteceu durante o jogo, por que foi tão diferente um time para o outro, o que aconteceu para ter sido 6-0 numa final de primeira divisão aqui de São Bernardo, é o que não aconteceu, mesmo não lembro de ter visto uma final com uma diferença de gols dessa forma. Beleza? Você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, curte, comenta e compartilhe esse vídeo, mande aí pros seus amigos e vamos juntos. Escanteio, cruzou, subiu, saiu o goleiro, soltou, vai entrar, entrou, é gol! Gol! Virou o jogo, chegou na bola o Gustavo, veio o Gustavo, olhou, fez 1-2, tocou, gol! Saiu jogando, perdeu a bola, mandou seguir, bateu o Gustavo, vem pra cima, vai saindo, tentou a finta, chegou, pedalou, pênalti. Pênalti. O jogo aí já pensou? Totó bateu! Gol! Fez um golaço também na partida. Agora entrou o número 9, o Nicolas. Já vai receber. Já vai pra cima o Nicolas. Você vai buscar o quarto gol. Veio o Nicolas, entrou agora, bateu, colocou. Ficou no popó, bateu, é gol! De novo o Sancil. Leleu, bateu pra ninguém. Coquinho. Bateu o Coquinho! Gol! Vem à frente. Pintou. Vai bater. Bateu, é gol! Pessoal, no mínimo aí uma final, né, considerada estranha para muitos, aqueles que não foram ao jogo lá, estão querendo saber o que aconteceu. Pô, o time do 1º de maio tinha tantos bons jogadores e alguma coisa deve ter acontecido, alguém foi expulso no começo do jogo, alguma coisa aconteceu para San Siro ter dado esse atropelo no 1º de maio, foi 6-0 a final, né, até onde eu lembro ali, acho que foi o primeiro gol foi contra, depois o Aidan fez um, depois o Popô parece que fez 2, né? Foi um atropelo. Assim, gente, a minha opinião, tá? Não é porque o time do 1º de maio era ruim, como muitos aí falaram. O time do 1º de maio chegou com invencibilidade, né? Não tinha perdido nenhum jogo, chegou invicto na final. Era um bom time, grandes jogadores, nomeados, acostumados a jogar decisão, tá? Então muitos esperavam pelo menos um grande equilíbrio na final, e não é essa diferença que foi. Assim, em qualidade, os dois times eram bem equilibrados, eram praticamente ali a mesma coisa, não via muita diferença na qualidade. A diferença, no meu modo de ver, foi o preparo físico de um para o outro. O time da San Siro, ele já vem fazendo um trabalho desde o começo. Então, assim, na minha opinião, muita gente tem esse costume, né, de tipo assim, não, vamos contratar bons jogadores, pagar um bicho para eles e vamos pra cima. Não tô falando que o 1º de maio foi relaxado, longe disso. O 1º de maio também faz um planejamento legal. Mas pra fazer o planejamento que a San Siro fez esse ano, não vi ninguém. A San Siro, eles não pagaram jogador nenhum, até onde eu sei, não pagaram. Mas assim, eles dão gasolina, fazem uma resenha depois do jogo e pagam a academia para os jogadores lá no Craques da Bola, que é onde eu trabalhava. Então os meninos, eles treinam, né? E o futebol todo mundo hoje sabe, gente. Não é tanto talento. Talento é bom sim, mas só que hoje, se você não tiver preparado, jogador que não treina, ainda mais eu agora que sou professor de educação física, sei muito bem disso. Se você não estiver treinando, se você não estiver bem preparado, não tiver com um psicológico legal, não vai, tá? O time da San Siro, eles treinam durante a semana, eles estão acostumados a jogar juntos, eles estão com essa base já há muito tempo, entrou um ou outro jogador e é mais que merecido esse título. Tá? Com 10 minutos de jogo já estava 2-0, foi um gol o Aidan foi o segundo e o primeiro gol Parece que uns falam que foi do Borges, outros falam que foi contra, mas com 10 minutos já estava 2-0.
né? O porquê que a Sansio entrou tão ligada e o 1º de maio entrou desligado ali. Eles fazem, a Sansio, eles chegam, acho que parece que é 1 hora, não sei quanto tempo antes do jogo, ou lá, e eles têm três preparadores físicos lá da Craques da Bola, que são amigos meus, né, o Juan, o Renatinho e o Hugo, que eles fazem uma ativação para os jogadores. Então os jogadores já estão lá treinando, tão forte. Quando começa o jogo, que o adversário vai perceber, a Sansio já passou o carro. Então, tipo, até eles acordar, o corpo ativar, eles começarem a entender o que está acontecendo no jogo, a carreta já passou. Foi o que aconteceu com o 1º de maio, foi o que aconteceu comigo, que eu tava na 1ª divisão jogando pro Avaí, tomei só 5 dos caras. E foi assim, foi culpa do juiz, foi culpa que meu time era ruim. Não, meu time era bom, o time do Avaí era bom, mas o time da Sansio é bem preparado. No meu modo de ver em peças estava melhor também, mas com o 1º de maio não, com o 1º de maio estava bem equilibrado em questão de equilíbrio, mas só que em preparação física não tem igual. Igual a Sansio fez nessa 1ª divisão, acho que não vai ter time para fazer igual durante um bom tempo. Tá? Foi uma campanha incrível, com 13 vitórias aí, um empate até chegar à final, então é coisa de louco. É o que eles fizeram durante um campeonato aí. Não sei se os números aí foram esses, também nem pesquisei, desculpe aí o relato. Mas assim, o time da Sansio muito acima dos outros times nessa 1ª divisão. E o 1º de maio também, só que para chegar no nível da Sansio por preparação física, estrutura que os meninos tiveram, toda a preparação lá que o Japa deu pro time, não vai ter igual, gente. Foi realmente coisa de louco. O que me perguntaram quando eu cheguei para jogar depois? Mas aconteceu alguma coisa, os caras entregaram, foi alguém expulso? Isso não é normal, gente. Foi normal o que aconteceu, na minha opinião. Normal não, que uma final 6-0 não pode, né? O time do 1º de maio também vacilou em vários lances também. Alguns jogadores estavam muito mal, não estavam num dia legal para estar jogando a final, errando muita coisa. Muito jogador lá que eu sou fã não estava bem, tá? Mas eles fizeram, a Sansio fez 5 no Avaí, fez 6 no Bahia, 4 no Palmeirinha. Os caras estavam na primeira fase 35 gols em 10 jogos, gente. Então não tem o que falar. Foi mais que merecido, realmente. Os caras jogou demais o campeonato inteiro. Queria realçar também e elogiar um amigo meu em particular que tá lá. Claro, já para cima de tudo, porque eles são o presidente, o Ricardo, arrebentou na estrutura, né? Todo o planejamento que ele fez lá não tem igual. Assim, mas igual um técnico, né? Que o Renato lá, conhecido como Piranha, e muita gente conhece ele para administrar o time, para estar cuidando dos jogadores, para estar conversando, para estar sabendo a hora de brincar, a hora de puxar a orelha, a hora de posicionar o time, de conversar. Eu já tive o prazer de trabalhar com ele, é incrível, cara. O jeito que ele organizou o time, o jeito que ele colocou o time em campo foi... E sempre girando alguns jogadores, dependendo do jogo ele estava colocando o jogador que era mais certo para aquele jogo. Às vezes ele precisava ficar um pouco menos com a bola, então eu colocava jogadores que marcavam mais, que dava mais proteção ao time. Quando o time precisava ficar com a bola, ele colocava jogadores que cadenciavam mais o jogo. Tanto que o Christian mesmo, que foi um volante que começou a final durante o campeonato, alguns jogos ele não jogou titular. Teve jogo que jogou o Peu, teve jogo que jogou o Christian. Então foi algo assim, sabe, muito, muito legal de se ver. Algo que a várzea, na minha opinião, tinha que levar mais a sério, em questão de levar para mais perto do profissional, em questão de preparação, preocupação com o jogador durante a semana, dar uma estrutura e não se preocupar tanto com o bicho, porque tem time que tá aí, dá 200 para jogador, dá 300 para jogador, dá 400, mas não dá um café da manhã. Se o jogador precisar de uma carona, às vezes o jogador não tem, já te deu o bicho, se vira. Não tem um almoço depois para o jogador poder lavar a roupa suja, trocar uma ideia, bater um papo, resenhar, isso faz falta. Então o time da Sansio ali tinha
preparador físico, tinha treino, academiazinha fechada durante a semana, tinha alimentação para os jogadores, tinha tudo. Tinha kit para antes do jogo, para depois do jogo, 4 uniformes ali para o jogador, sabe? Então o jogador se sente mais à vontade para poder desempenhar um bom futebol, entendeu? Então, gente, para resumir, não foi nada de anormal, não foi assim tão demérito do 1º de maio, então, teve um pouco de preciosismo em algumas coisas que alguns jogadores estavam fazendo dentro do campo, mesmo depois do placar estar bem adverso, erraram alguns gols. Também o Bifão estava num dia legal também, pegou 2 bolinhas ali de falta. O time é muito completo, o meio de campo é muito bem. O capitão, né, o Borô, o Gustavo Lemes, que joga na lateral direita da Sancil, muito acima da média. Então, tipo, realmente não tinha o que fazer. E quando tava 3-0, que achava que tava difícil as coisas, o 1º de maio ali, na minha opinião, trocou alguns jogadores e o nível caiu muito quando ele trocou. Caiu ainda mais do que já tava. Então, tipo, quando a Sancil tava ali com os jogadores e trocaram alguns jogadores, os jogadores que entraram subiram muito mais ainda o nível do time. Então, tipo, o elenco da Sancil muito mais recheado do que todos os times do campeonato. Tanto que sai lá o Borges, que era um dos artilheiros do time, sai o Borges, aí sai o Aidan, aí quem entra? Coquinho, Nicão. Então, gente, não tinha como. Realmente, o time que foi campeão era para ter sido campeão, não tem jeito, tá bom? Então, pessoal, parabéns a Sancil, também parabéns ao 1º de maio que chegou à final, grandes times que fizeram uma boa campanha, vão jogar especial ano que vem, Deus abençoe vocês aí, tá? Deixei aqui minha opinião, tá bom? Deixando bem claro que essa minha opinião, esquece de Jonathan jogador, que joga bola, sei o que. Tô aqui como funcionário do Atleta da Vida Real, dando minha opinião, como se fosse uma opinião uma opinião jornalística aí da Várzea. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vou ver aí como foi a repercussão desse vídeo. Se ficou legal, deixa aí seu like, compartilhe, beleza? Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, se faltou alguma coisa para os times, beleza? Então, até um próximo vídeo. Fui!